feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Eu vou primeiro falar de um comunicado ao mercado do Blue Cap Renda Logística. Então, no dia 3 de agosto, o BLCP11, que é administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Blue Cap, tem apenas 280 cotistas, soltou esse comunicado ao mercado, que o administrador estava, então, explicando aos signatários do pedido de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Se você não lembra, não está conectando uma coisa com a outra, a gente está falando daquela operação em que o BTLG pretende incorporar tanto o Blue Cap Renda Logística como o V2 Properties, certo? Então foi convocado a Assembleia Geral nos 3 fundos, sendo que no Blue Cap e no VVPR foram cotistas que têm mais do que 5% das cotas que provocaram a Assembleia para aprovar a incorporação pelo BTLG. E do outro lado, o BTLG também convocou uma Assembleia, evidentemente, para aprovar essa operação. Então, como vinha acontecendo até pouco tempo atrás, até o caso lá do Banestes, não aparecia o nome dos cotistas. O administrador apenas falava, conferi, os cotistas têm 5% das cotas e tal, vou dar andamento e vou convocar a Assembleia. O que aconteceu aqui, um dia antes da Assembleia, esses cotistas comunicaram à administradora sua decisão de, voluntariamente, apresentar os respectivos nomes, os quais se encontram no anexo 1 a esse comunicado ao mercado. Já vou te mostrar o anexo 1 e só dizer aqui que está em negrito na sua tela, porque estava em negrito no fato relevante, tá? As informações não se caracterizam como necessárias ao exercício do direito de voto, relativamente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 4/8, que era o dia seguinte desse comunicado ao mercado. Desse modo, o administrador entende que não se faz necessária nova convocação, tampouco recontagem de prazos relativos à Assembleia, conforme o edital de convocação publicado no dia 5 de julho. Então, presta atenção nos detalhes aí. A convocação da Assembleia foi dia 5 de julho, e só no dia 3 de agosto os cotistas que pediram a Assembleia tiveram os seus nomes revelados, e isso, conforme o fato relevante, por iniciativa própria. Então, quem são esses cotistas? São diversos fundos de investimento, você vai ver aí Capitânia em praticamente todos eles. Capitânia FIM, Fundo Multimercado, Capitânia FIC-CP, FIRF, Capitânia FIM, Capitânia Premium, Master FI, tem um monte de fundo, não só o fundo imobiliário, não só o FOF da Capitânia. Vários fundos de investimento, principalmente multimercados, geridos pela Capitânia, juntando as participações de cada um deles, deu mais lá do que os 5%, continuando, Capitânia REIT Master, Capitânia Securities, Fundo Imobiliário, e assim por diante, juntaram a participação de todos esses fundos e convocaram a Assembleia. Então esse foi o comunicado ao mercado. No dia 4, que foi o dia da Assembleia, saiu o fato relevante do Blue Cap Renda Logística, o BLCP, administrado pelo ETG, gerido pela Blue Cap, tem 280 cotistas. O fato relevante foi o seguinte: a Justiça concedeu uma liminar numa ação judicial iniciada pela gestora, pela Blue Cap, suspendendo os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária sobre a incorporação lá pelo BTLG. A administradora informa que a Assembleia Geral será reinstalada no dia 5/8, exclusivamente para fins de apuração dos resultados, e terá os efeitos das deliberações suspensos, conforme a determinação pela Justiça. Então, acho que mostrando o comunicado ao mercado ficou bem contextualizado para você. Eu vou subir a entrevista que fiz com os gestores, aviso que em alguns momentos teve um pouquinho de eco, que eu já escutei, assim, não vai te atrapalhar, e foi só no começo, depois ficou tudo bem com o áudio. Então veja aí a entrevista com os gestores, para a gente entender melhor como está desenrolando esse caso da Assembleia. Depois eu vou aproveitar que o André está aí, se ainda estiver, para a gente bater um papo sobre tudo isso. Terceira entrevista do dia, então. Conforme a gente tinha prometido, a gente vai acompanhar o desenrolar do caso da convocação de assembleia, tanto do Blue Cap quanto do VVPR, e as duas
com o sentido de que os fundos sejam incorporados pelo BTLG. Então, hoje, volto a conversar, eu e você, voltamos a conversar com o Marcos Machado e com o Celso Gonzalez, da Blue Cap, que entrou com uma ação na justiça, né? Conseguiram lá uma liminar suspendendo efeitos da Assembleia que aconteceu ontem, dia 4. Deixa eu colocar aqui, creditá-los devidamente e lembrar que estamos gravando aqui no dia 5 de agosto. Marcos e Celso, obrigado mais uma vez pela participação, que eu queria, assim, espaço aberto para vocês, eu queria entender inicialmente qual foi o motivo de entrar na justiça e o que foi pedido lá. Bom dia, Arthur. Obrigado novamente pelo espaço, parabéns pelo canal. Não, o motivo de entrar foi muito simples, então nós, como gestores, a gente tem nosso dever de defender os cotistas. O que houve foi que não estava claro, não estava explícito quem tinha chamado a Assembleia para incorporação do BTLG. E a CVM já tem um entendimento aí de vários anos de que no momento da convocação precisa constar quem são os cotistas, né, que detêm os 5%, que estão querendo fazer esse movimento justamente para que os outros cotistas saibam e avaliem se existe ou não um potencial conflito de interesse. No final, o BTG administrador acabou soltando, que são 16 fundos da capitânia, mas eles fizeram isso às 10 da noite no dia anterior da Assembleia. Então, o pedido da CVM é muito claro que isso tem que ser feito no momento que a Assembleia é chamada. Como conteúdo do edital de convocação. Tem que estar lá presente. Então, é isso. Que aconteceu bem antes, né? Que aconteceu no mês passado. Então é um movimento bem simples para dar transparência para o mercado e para que os cotistas consigam voltar com todas as informações disponíveis. Então, me parece que isso vai começar a ser uma prática melhor adotada pelo mercado, no sentido de que, se um cotista convocar uma assembleia, aquela situação anterior de não divulgar quem convocou, né, ou cotista ou grupo de cotistas, isso tende a não mais acontecer. E aí, o que vocês estão me explicando é que é importante que isso seja feito no ato da convocação, para que eu também, cotista, avalie não só a operação, mas avalie a situação em si, os interesses, possíveis interesses de quem convocou a Assembleia, é isso? Exato, avaliar se existe ou não um conflito de interesse. Pode ser que tenha um conflito de interesse e a existência de um conflito não é algo que faça com que não aconteça, mas você precisa levar isso em conta, né? E quando existe conflito de interesse, a melhor política é justamente a transparência, para você entender tudo o que está acontecendo, e aí você pode tomar uma decisão favorável, ou seja, de avançar mesmo existindo um conflito, mas pelo menos você está ciente disso. E a questão de computar votos, Celso? Se existe um conflito de interesse, os votos desses conflitados não deveriam ser computados, correto? A 472 da CVM, ela já tem uma jurisprudência formada hoje que não impede o cômputo dos votos, ou seja, declarado o conflito, pelo que a gente aprendeu até com os nossos colegas advogados, né? Uhum. Declarado o conflito, se a parte conflitada se autodeclarar, ela pode abrir mão de votar por uma questão de lisura, transparência, tudo. Se a parte conflitada não se declarar em conflito, ela pode votar, esses votos serão computados e a discussão do conflito fica a posteriori, fica para depois da Assembleia. Exato. Então, o conflitado não está impedido de votar. Na verdade, é uma autodeclaração. Então, mesmo que todo mundo saiba que ele está conflitado, se ele falar, não estou, ele vota. Aí a discussão vai para depois. Então, pensando daqui para frente, próximos passos. Se vocês puderem mutar, porque dá um eco quando eu falo. Isso, obrigado. Então, próximos passos. A Assembleia aconteceu, salvo engano, já foi aprovado, inclusive na Assembleia de ontem, né, a incorporação. Aí agora vem
a ação na justiça suspendendo os efeitos da Assembleia, e uma outra está acontecendo agora, no dia 5 de agosto, né? Então, é a mesma Assembleia. Do jeito que o BTG-DTV administrador faz que convoca num dia, isso daí já estava programado, a Assembleia aconteceu ontem, hoje ela é encerrada. Ela é suspensa. Ela é suspensa ontem, né? Tem uma pausa, aí apura-se os votos, hoje se declara a votação, lê a ata e encerra-se a Assembleia. Isso daí é como eles trabalham normalmente, isso daí já estava programado. O que aconteceu ontem? Teve a Assembleia, teve a votação, hoje, então, encerra-se a Assembleia, mas os efeitos delas suspensos. Então, essa Assembleia foi presencial? Ou a votação foi eletrônica? Foi presencial, aconteceu ontem na sede do BTG aqui em São Paulo, foi presencial. Agora os cotistas puderam votar aí ao longo dos dias, não necessariamente precisaram estar lá. Puderam fazer a instrução de voto, né? Isso. Então, a ação que vocês começaram ontem na Justiça, o processo que vocês começaram ontem, qual que é o objetivo final ali? É uma nova convocação e uma nova Assembleia desconsiderando essa? O objetivo era mostrar que na convocação dessa Assembleia teve vícios. Então, ela não poderia ter sido convocada do jeito que foi. Então, a nossa ideia, então, foi um requerimento simples entre gestora e distribuidora, entre administradora, né, que é a distribuidora do ETB. Mas a administradora não deveria ter convocado a Assembleia do jeito que foi, e a gente entrou justamente para garantir que tenha aí a total transparência e que todos os cotistas estejam completamente informados do que aconteceu. Então, o que eu estou entendendo, tá? O que a Bluecap espera é que esta Assembleia seja desconsiderada, uma nova Assembleia convocada, já desde então tudo claro quem foram os cotistas que convocaram, e aí uma nova votação, ela acontece agora sobre esse novo contexto de que o cotista não olha só para a operação em si, que dá o fundo, lucro, prejuízo, mas também cada um forma o seu juízo sobre a pessoa ou as pessoas que convocaram e que isso possa influenciar na decisão de voto de cada cotista. Exatamente. E tem um fato muito importante, foi que, quando foi convocada aquela Assembleia, a gente já estava finalizando o laudo de avaliação dos ativos, e o nosso patrimonial, que naquela época estava perto de R$ 98,00 por cota, e a incorporação 89, hoje está em R$ 111,75. Então, o desconto que você está tendo na incorporação aumentou bastante. Então, isso daí também tem que ser levado em conta. E não sei se vocês podem dizer isso, mas vamos considerar que essa Assembleia seja anulada, uma nova Assembleia, então, convocada, do jeito que a Bluecap pretende, que eu acredito que seja o melhor para o mercado, inclusive com a transparência desde sempre de quem convocou a Assembleia, e novamente seja aprovada a incorporação do fundo. Ok? Respeita-se a decisão da Assembleia ou ainda pode acontecer nova judicialização? Temos que avaliar, né? Como é que vai se dar agora que a gente sabe, né, o mercado inteiro sabe quais foram os fundos que se chamaram, o que aconteceria. Que não necessariamente vai ser chamada uma nova Assembleia também. Então, essa Assembleia foi suspensa. Não é com certeza que vai acontecer uma nova, certo? É um dos caminhos para corrigir o vício formal. Mas essa tua pergunta, Arthur, vai depender do que exatamente como as partes, né, vamos dizer, Capitânia e o BTG BTG Asset, né, que é o incorporador, encaminha a questão. Se tudo for feito com a máxima transparência, sem nenhum conflito de interesse, etc., a Assembleia é soberana. Agora, se a gente identificar algum outro problema, como sempre, a gente vai exercer o nosso dever fiduciário e tentar defender os interesses dos nossos cotistas. E os atuais cotistas também, eles mesmos têm o direito de judicializar, mas agora sabendo de todas as informações disponíveis. Né? Então, dá mais subsídio para o nosso cotista, que é o que a gente, como gestor, objetiva.
Eu pergunto porque, bom, já falei lá na nossa primeira conversa que, do ponto de vista regulamentar, é correto fazer essa convocação de assembleia para propor qualquer tipo de votação e que isso é importante para o mercado, independente se a gente ficar satisfeito ou não, concorda ou não. Da mesma maneira, se é correto convocar uma assembleia por causa de uma instrução, que dirá entrar na justiça. Obviamente, é direito de toda pessoa, né, jurídica ou física, acionar o judiciário. Mas, do ponto de vista de mercado, me traz uma preocupação. Agora não estou falando do caso específico da Blue Cap, tá? Outras assembleias estão rolando por essa prerrogativa de convocação de cotistas, outras tantas virão. Me preocupa se elas começarem a ser judicializadas, porque aí a gente sai de um processo administrativo, regulamentar, que é célere, que é rápido, para jogar depois essas decisões para a justiça. E isso pode demorar meses ou anos. E o que leva incerteza. Incerteza é risco, é instabilidade para a precificação do fundo, para a tomada de decisão dos cotistas. Não sei se vocês concordam com isso, e não impede o direito de ninguém entrar na justiça se sentir lesado. Mas se em cada assembleia convocada a gente tiver do resultado um processo na justiça, a gente vai trazer bastante incerteza para o mercado como um todo. Não, eu concordo com você, mas é por isso que tem que ser convocado de uma maneira correta, né? Aí fica o questionamento. Por que não, de antemão, já não abriu os nomes dos cotistas? Se não tem nada aí, né? A turma fica pensando, bom, deve ter algo, pode ser que tenha algo por trás. Então, vamos fazer o processo da maneira mais correta, com toda a leitura possível, justamente para que não tenha questionamento. E a Assembleia, sim, ela é soberana e ela é um excelente instrumento para resolver esses conflitos de interesse. Por exemplo, se eu tenho um veículo, desenvolvi um empreendimento, e um outro fundo do qual eu sou gestor vai comprar esse empreendimento, eu tenho obrigação de me declarar conflitado, oferecer a operação para a Assembleia, justamente para que, tendo decidido na Assembleia, todo mundo fica tranquilo. Eu não vou ser questionado no futuro e a Assembleia falou, ok, o preço é justo, a operação é vantajosa para o fundo, pode comprar. Então, a gente acredita nesse mecanismo da Assembleia para resolver os conflitos de interesse, desde que tenha o máximo de transparência. Perfeito. Então, conhecidos os convocantes e se entender que há um conflito de interesse, a gente está falando em levar o quórum para o quórum qualificado de 25% da base, né? Isso. Perfeito. Tá bom, bem entendido. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não, era isso. Então, realmente foi uma liminar bem simples, né? Tinha um vício claro de convocação e aí vamos seguindo. Legal. O espaço sempre aberto aqui, a gente segue acompanhando e com total interesse pela visão macro do mercado de como essas situações vão se desenrolando. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Arthur, a oportunidade de conversar aqui. Um abraço. Um abraço. Bom, terceira entrevista do dia, essa de um tema mais regulamentar, e eu queria aproveitar que você está aí, André, saber sua opinião de uma maneira geral, nessas convocações que têm acontecido, e você tem alguma opinião sobre esse caso específico aí, BTLG Blue Cap? Sim. Até teve uma conversa assim, né, nos grupos. Nossa, o pessoal convocou a Assembleia e já colocou o nome, por quê? E eu respondi na lata, não, para acelerar o processo, nem tinha, era semanas atrás, nem tinha essa história aí da Blue Cap ainda. E, cara, fazia antes e passava, agora não faz mais e não passa, então mudou o estilo. Faz diferença, na sua opinião, saber quem convocou ou não? Não deveria fazer. Que fazer, faz. Mas não deveria fazer. De novo, tem todo o regramento disso aí, em que não deveria ser necessário saber. Entre não dever saber e fazer diferença, sim faz. Porque a pesquisa formal não pega a pesquisa informal, o conhecimento informal. Então, quando você divulga o nome, se alguém sabe
que ele está usando um veículo ligado, isso não aparece na pesquisa formal, mas pode ser alvo de denúncia e quem saiba. Então muda, assim, na prática. E na tomada de decisão das pessoas, pode, Nada, como eu falei, zero. sair isso. Não, na tomada de decisão, zero. Inclusive, vou discordar de uma coisa que foi falada aí no vídeo. A decisão tem que ser benéfica para o fundo. Não, eu posso sim votar para que o fundo uma decisão subótima. Eu não sou proibido. Porque a decisão ótima se confunde com a decisão do gestor, que é conflitada. Então, a decisão ótima é conflitada por gênese. Então, sim, se eu quiser acabar com o fundo, é um direito meu. Acabar com o fundo, por quê? Porque eu quero. Ponto. Sem justificativa. Eu sou dono do fundo, eu sou cotista, é eu que mando. Né? E se eu mando quase incondicionalmente. Tem a Assembleia, obviamente, tem alguns regramentos. Mas, pelo que eu estou percebendo, mostrar o nome na convocação vai acabar virando, se não uma regra, uma praxe. Né? Teve decisão da CVM, agora teve essa decisão da Justiça. Quem quiser fazer já vai saber que melhor, na convocação, já mostrar o nome de quem está convocando. Sim, porque é o seguinte, tem sigilo? Tem segurança? Tem. Tirou o nome, porque tirar o nome foi muito importante, então não saber o nome era muito importante. Ele se autoderrotou aí, né? E sim, praxe, você falou, até então a praxe era outra. No passado, e funcionava. Sim. Deixou de ser agora. Mas tem um paralelo com o mercado de ações, que se alguém atinge 5% das cotas de um fundo, tem que ser um fato relevante. De um fundo não, de uma companhia, tem que ser um fato relevante. André Bastos tem 5% do Banco do Brasil. Então, se a gente olha para lá, não parece um absurdo, né, tão grande revelar que alguém tem 5% das cotas, ou que um grupo, e dar o nome deles, juntou 5% das cotas. E isso só aconteceria caso eles convocassem uma assembleia. Talvez um dia a gente tenha uma regra igual, assim. O simples fato de alguém atingir 5% das cotas já faz com que tenha que divulgar quem é. Essa regra, ela existe sim, mas não é por acaso, né? Por causa que tem tag along, tem regra de bolsa que exige isso. Não é uma regra solta, né? A pessoa não fez ela tão voluntariamente assim. Então, sim, eu visualizo que possa ter uma regra parecida em FII, porém não vai ser, porque a ação vai ter que ter alguma razão, provavelmente, eu vou quebrar o sigilo, obrigatoriamente. Tem que ter uma razão para isso, e geralmente é regra de bolsa isso daí. Sim. Então não é impossível, pode ser que tenha, viu? E essa questão que eu falei da judicialização, se a gente começar a ver cada assembleia for parar na justiça... Foi assim que TRX entrou para mim a lista negra, não nunca mais, tá? Teve a assembleia lá que eles judiciaram para evitar o resultado que aconteceu de qualquer jeito. Então, brigar no formalismo? Ok, brigar no formalismo. Agora, brigar no formalismo não tem limite. Você tem que ter um pouquinho de razoabilidade. No momento em que... E é eu que julgo isso, não são eles. Isso aí tem que fazer como investidor. No momento que o cara toma uma discussão de formalismo, ainda que eu goste dela, não vai continuar. Se tomar uma discussão... não é formalismo, desculpe. Se está judicializando só para postergar a decisão, daí entra para a lista do não nunca e vou falar mal para sempre. Inclusive TRX... Não, nunca vou falar mal para sempre só por causa da decisão lá do TRX. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal.